Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos pela possibilidade de estarmos aqui juntos, aprendendo com as experiências uns dos outros, compreendendo os teus ensinamentos, mesmo que ainda para muitos de nós, para a maioria de nós, seja ainda difícil colocá-los em prática. Que a tua luz, Mestre Jesus, possa continuar iluminando a nossa estrada, nos permitindo enxergar as oportunidades de aprendizado e, principalmente, enxergar a tua presença em nossas vidas. Que assim seja. Boa noite novamente. Bom, hoje a gente começa então um novo curso e assim como foi o curso anterior, a gente vai, cada sexta-feira, nós vamos discutir um tema e esse tema ele vai estar, de certa forma, associado a um livro, que no caso, esse curso é o livro Metamorfose. Da mesma forma que foi o curso passado, né, o objetivo desse curso não é estudar o livro em si, e sim estudar temas que estejam relacionados, né, que possam, né, estão associados com a história do livro. Então vocês vão perceber que cada dia de estudo vai ter um tema específico, obviamente que a gente vai comentar algo do livro, mas nós não vamos ficar presos no livro, porque o nosso objetivo é usar o livro como uma base para que nós possamos compreender a nossa vida em si. Então, não é uma discussão sobre a história que o livro traz, mas sim sobre a nossa própria história, usando os aprendizados que o livro nos oportuniza. Bom, então, já que a gente vai começar esse novo curso sobre esse livro, então vamos só conversar um pouquinho sobre, né, inicialmente sobre o próprio livro, né? Aqueles que já leram vão ter a oportunidade de reler, aqueles que ainda não leram vão ter a oportunidade de ler pela primeira vez. Esse livro é o primeiro livro do autor espiritual Agnel. Ele foi publicado em 2021, né, início de 2021, né, e psicografado por mim. E foi o primeiro livro do Agnel enquanto autor e o primeiro livro psicografado por mim. Apesar dele ter sido publicado em 2021, ele foi um livro que demorou bastante tempo para ser escrito, para ser, né, montado, até chegar à sua publicação oficial lá na editora Letra Espírita, né? Acredito eu que eu devo ter começado o processo de psicografia em 2016, né? Então foi um processo bem longo por ser o primeiro do autor espiritual, por ser o primeiro meu, né? Então foi esse processo inicial, né, de aprendizado de todos os envolvidos. Esse livro, né, ele tem uma história que, apesar da história ela ter sido tratada de uma forma o mais leve possível, é uma história que tem, né, algumas questões um pouco mais complexas, né? Não vou nem, né, dizer pesadas, mas mais complexas. Então, para a gente começar, né, eu vou ler a sinopse do livro e aí a gente começa a nossa conversa de hoje. Então, só para a gente iniciar, eu vou ler rapidamente a sinopse, né, que está na parte de trás do livro. Jorge sempre teve um comportamento agressivo e moralmente inadequado, mas a vida foi lhe trazendo experiências que o fizeram refletir, principalmente após o nascimento de sua filha Vitória. Ele ainda não conseguia controlar seus desejos e pensamentos, mas já era capaz de frear seus impulsos. Apesar da visível mudança em seu comportamento, Jorge era consumido pela culpa e isso o impediu de aceitar o auxílio que lhe foi oferecido após o seu desencarne. Mesmo se culpando por seus pensamentos e ações, ele sucumbe aos seus desejos e volta a vivenciar os seus equívocos do passado, mas agora como um obsessor. Os anos se passam e, como uma borboleta lutando para se livrar do seu casulo, Jorge percebe a necessidade da mudança. Mas como se livrar da culpa por suas ações? Como recomeçar sua vida após tudo o que fez?
É nesse momento que a presença de seus grandes amores e de irmãos espirituais dedicados ao auxílio fazem grande diferença em sua jornada de redenção. Bom, então essa é a sinopse geral do livro. E cada dia, cada curso, né, cada sexta-feira, a gente vai estudar alguns capítulos, né, um tema associado a alguns capítulos. E hoje a nossa conversa não é sobre nenhum dos capítulos. A gente vai conversar sobre o título do livro, né? Hoje o nosso tema é Metamorfose, que é o título. Então vamos lá. Primeiro vamos entender de onde surgiu, né, o título em si, Metamorfose, depois a gente vai entender o que isso tem a ver com a própria história e com a nossa vida. O termo metamorfose, ele é um termo usualmente utilizado para descrever um processo que ocorre em alguns grupos de insetos. Todos já devem ter ouvido, né, falar esse termo. Podem ficar tranquilos, eu não vou dar uma aula de biologia, ok? Mas só para a gente poder contextualizar, esses insetos que fazem a tal metamorfose, que são insetos chamados de holometábolos, são insetos que eles têm uma fase de vida jovem muito diferente da fase adulta. Vocês conhecem principalmente pelas borboletas, moscas, mosquitos, abelhas, formigas. São aqueles que na fase jovem, eles são uma larva ou uma lagarta. E na fase adulta, eles têm um formato totalmente diferente. Tão diferente que, se a pessoa não for um especialista, dificilmente ele vai conseguir olhar para o jovem e dizer qual é o adulto daquele jovem. Ele não consegue associar e dizer, ah, esse jovem vai ficar assim quando for adulto, porque a diferença é muito grande. Não só no formato, mas nos hábitos de vida e tudo mais. É fácil a gente entender lembrando da lagarta, né, que é a fase jovem da borboleta, e a borboleta adulta. Inclusive, a capa do livro traz a imagem da borboleta como um símbolo da metamorfose. Então, a metamorfose, que é um processo biológico desses grupos de insetos, é um termo que também pode ser utilizado para demonstrar a mudança, né? Que no contexto do livro está associado ao que nós chamamos de reforma íntima. Usar o termo metamorfose foi uma decisão proposital. Não porque eu, né, seja bióloga ou especialista em inseto. Na verdade, o objetivo de usar o termo metamorfose é porque quando nós percebemos a metamorfose ocorrendo nesses insetos, nós percebemos como não é um processo simples. É um processo trabalhoso, é um processo complexo, assim como a nossa reforma íntima. Vamos parar para pensar. Quem aqui já viu uma lagarta, né? Sabe que não tem como comparar uma lagarta com a sua fase adulta, com a borboleta. Então vamos imaginar o que será que acontece quando a lagarta ela começa a entrar no processo de metamorfose, né? Ela entra naquele estágio de pupa, ela faz um casulo em volta de si mesma e vira adulto. O que será que acontece lá dentro para ela mudar tanto, de uma forma tão drástica? Biologicamente falando, ela se reconstrói. Vamos imaginar que a lagarta é feita de vários tijolinhos, como se fosse um prédio. Esses tijolos, eles são todos retirados do lugar e realocados em outros pontos. É um processo de reconstrução. Tanto que você tem as partes fisiológicas que compõem algumas partes do corpo da lagarta, vão fazer parte, de outra região do corpo no adulto. É um processo complexo de reconstrução. É como se tudo que compõe o nosso corpo se desfizesse e se reconstruísse. E é exatamente assim que funciona a reforma íntima. É um processo de reconstrução. Todos nós estamos, né, o tempo todo falando que precisamos mudar, precisamos lapidar as nossas desvirtudes, precisamos
refletir sobre os nossos equívocos e fazer novas escolhas. Mas como que a gente faz isso? Diferente do que algumas pessoas pensam, não é um processo de destruição e construção, e sim um processo de reconstrução. Por quê? Porque os mesmos tijolinhos, né, as mesmas bases que formavam a lagarta vão ser aquelas que vão formar a borboleta adulta. Ela não é destruída e construída do zero. É uma reconstrução porque tudo que fazia parte da lagarta vai fazer parte do adulto, só que em lugares diferentes, funcionando de formas diferentes, de uma forma melhorada, aprimorada. E a reforma íntima é exatamente assim. Muitos de nós já deve, né, ter se flagrado numa situação de estar lutando contra os próprios defeitos, lutando contra as próprias desvirtudes. E, né, no momento em que nós estamos lá lutando contra aquilo que a gente sabe que está errado, mas ainda não consegue fazer diferente, muitas vezes a gente quer tirar isso de nós. Aí eu queria deixar de ser assim, mas retirando o meu defeito, né? Extirpando aquilo que eu ainda faço de ruim. Mas não tem como fazer isso. Não tem como eu tirar algo que é parte de mim. Então nós temos que parar de querer tirar de nós aquilo que está errado e entender que nós precisamos reconstruir isso, ressignificar isso. Aquilo que eu faço hoje de errado não é para ser retirado de mim, é para ser retrabalhado. Porque é um processo de reconstrução. Os mesmos tijolos que formam o que eu sou hoje vão ser os tijolos que vão formar quem eu sou amanhã. Só que talvez em pontos diferentes. Então, é um processo complexo de reconstrução. Eu não posso querer tirar de mim determinados sentimentos. Ah, eu sou uma pessoa que sinto muito ódio, então eu queria não sentir mais. Eu queria tirar o ódio de mim. Não funciona assim. Eu preciso entender o meu ódio, compreender por que eu sinto esse ódio, entender as suas raízes e transformar o ódio em amor. Então, nós vamos utilizar tudo que nós temos de defeitos e transformar isso em qualidades. Eu vou transformar as minhas desvirtudes em virtudes. Por isso é um processo de reconstrução. Eu preciso usar toda a matéria-prima que já faz parte de mim como base para essa nova pessoa que surge a cada vez que eu vou me modificando. Então temos que parar de querer tirar de nós aquilo que está errado e sim lapidar aquilo que está errado para que se torne certo. Ressignificar, reconstruir. Só que, quando nós analisamos, como é o caso da borboleta, todo esse processo não é simples. É um processo extremamente complexo. Vamos imaginar, você está vendo a lagarta, de repente ela vai lá, constrói um casulo em volta de si, e é uma modificação que demora um certo tempo, e é uma modificação muito drástica. Então, também não adianta eu querer fazer essa reconstrução de hoje para amanhã. Eu preciso entender que é um processo que leva tempo e leva esforço também. E é interessante a gente pensar que, no caso, por exemplo, da borboleta, que é a referência que geralmente a gente tem, apesar de existirem outros insetos que fazem o mesmo processo, quando a gente pensa na borboleta, não tem ninguém que vai lá e constrói um casulo e manda ela entrar. Quem faz todo o processo é ela mesma. Ela sente o momento em que ela precisa iniciar o processo da metamorfose, ela busca
um local mais adequado para fazer isso. Ela busca um lugar mais protegido, já que ela vai ficar durante muito tempo ali na fase de pupa, então, né, mais sujeita a ser predada, então ela procura um lugar mais escondido. Ela constrói o casulo em volta de si, e lá dentro desse casulo, ela empupa, ela vai se transformar numa pupa e vai iniciar esse processo de modificação. Ninguém fez isso por ela. Todo o processo é feito pelo próprio indivíduo. E é por isso que a reforma íntima, ela é um processo individual. Ninguém tem como fazer a minha reforma íntima. Ninguém tem como fazer a minha metamorfose. Ninguém tem como fazer eu mudar, a não ser eu mesma. É óbvio que outras pessoas podem contribuir na minha mudança. Outras pessoas podem me ajudar nesse processo. Mas sou eu que decido. Sou eu que preciso decidir que quero mudar. Então, assim como a lagarta, eu tenho que perceber que está na hora da mudança. O que vai me, né, levar a isso, né? Como que eu vou perceber? Quais são os sinais? Isso quem vai dizer sou eu. Mas eu vou precisar sentir que está no momento de mudar e começar a me esforçar para isso, porque eu vou ter que fazer esse processo, construir o meu casulo, iniciar o processo de metamorfose e depois sair como uma pessoa renovada. Fala, Bruno. Temos uma pergunta. É, eu vou te mandar aqui. Em vez de reconstrução para o amor, que é bem mais difícil, para quem sente ódio, a indiferença seria suficiente? Aí, como é que é? Eu não ouvi direito. Fala de novo. Em vez de reconstrução para o amor, que é bem mais difícil, para quem sente ódio, a indiferença seria suficiente? Vamos lá. Como eu disse, o processo da metamorfose não é um processo simples e nem rápido. Então, a gente está usando a metamorfose como exemplo, porque é o título do livro e é a analogia que a gente está fazendo. Mas o nosso processo de mudança, ele é um processo que ele vai ser demorado. Só que o que que acontece? Não é porque ele é demorado que eu só vou conseguir ver o resultado lá no final. Eu já vou conseguindo consigo ver o resultado durante o processo. Então, vamos entender. Ah, vai chegar um momento em que eu vou conseguir transformar o ódio em amor? Vai. Só que durante esse processo, existe todos os intermediários, onde, primeiro, eu vou buscar não odiar, ou pelo menos não expressar o meu ódio. Depois, esse ódio vai se tornar indiferença, então eu não odeio, mas também não amo. Depois de um tempo, eu já vou conseguir sentir um talvez uma compreensão a respeito da pessoa, mas ainda não é amor. Depois, uma certa amizade. É um processo. Eu não consigo simplesmente sair do ódio para o amor como se fosse um passe de mágica. Então, precisamos entender que, vamos lá, nós fomos criados quando? Ninguém sabe exatamente quando foi criado enquanto ser humano, mas a gente sabe que faz tempo. Nós iniciamos a nossa metamorfose naquele momento em que fomos criados. E não estamos nem na metade ainda. Precisaremos de várias reencarnações para alcançar nosso estágio máximo de evolução. Só que não significa que eu já não consiga enxergar as pequenas mudanças que eu estou fazendo durante o processo. Então, sim, eu não preciso olhar os extremos, o ódio e o amor. Eu tenho que valorizar os pequenos passos que eu vou dando antes de chegar nesse, né, na evolução plena, que é amar ao próximo como a mim mesmo, de forma incondicional. Eu ainda não consigo fazer isso, mas eu já consigo dar alguns passos que vão me levar.
a esse objetivo final. E tudo isso faz parte da metamorfose. Assim como a borboleta, ela simplesmente não, né, sai de lagarta para adulto de uma forma simples e rápida, tem todo um processo complexo, é a nossa metamorfose. Não é tão simples. Simplesmente eu quero mudar e vou mudar. Eu preciso respeitar os meus limites. Preciso entender que até eu conseguir mudar, vão passar vários momentos em que eu vou recair. Eu vou ter recaídas. Eu vou cometer o equívoco de novo. O que eu não devo é desistir. Basta a gente lembrar qualquer processo de aprendizado que a gente passou durante a vida, né? Todos aqui aprenderam a escrever, ler e escrever quando, né, iniciaram lá o seu processo de alfabetização. Você não chegou na escola num dia e saiu no final do dia sabendo ler e escrever. Demorou um ano, mais de um ano, depende de cada um, mas demorou muito tempo. Demorou muito tempo para você conseguir fazer uma letrinha que seja. Agora, cada dia, cada lição, cada letrinha que você aprendeu a fazer faz parte de todo esse processo. Se hoje você consegue escrever um texto de 100 páginas, é porque um dia você conseguiu escrever uma letrinha e não desistiu. Voltou no outro dia para aprender a segunda letrinha. É assim a nossa metamorfose. Eu não consigo transformar o meu ódio em amor hoje, mas se eu desistir de tentar buscar a mudança, nunca vai se transformar em amor. Então eu preciso valorizar e entender que não vai ser fácil, entender que vai demorar, entender que eu vou cair de novo, que eu vou de novo sentir aquilo que eu já quero, né, mudar em mim, mas eu não devo desistir. Porque é com base nessa minha caminhada que eu vou alcançar os meus objetivos. Fala, Bruno. Como a reencarnação influencia nesse processo de metamorfose? A reencarnação é o que nos possibilita essa metamorfose, porque nós evoluímos no plano espiritual. Enquanto estamos no plano espiritual, nós temos a possibilidade de evoluir. Mas é aqui na matéria que nós temos vamos colocar assim, oportunidades mais efetivas de colocar esse processo em prática. Porque a matéria ela me dá limites que me permitem espiar os meus equívocos, colocar em prática os meus aprendizados e, consequentemente, fazer a minha reforma íntima. Eu poderia fazer essa mesma reforma íntima no plano espiritual? Possivelmente, mas demoraria muito mais tempo. Então, é a mesma coisa, né, eu usei essa analogia recentemente até. Eu consigo ir daqui do Espírito Santo até Rondônia a pé? Consigo. Mas não é melhor de avião? Isso é reencarnação. É você pegar um avião. Não quer dizer que não vai ser um processo, que não vai ser uma viagem, mas vai ser muito mais rápido do que se eu tentar fazer isso no plano espiritual. A matéria, ela me permite é, agilizar o processo da metamorfose, agilizar o processo da reforma íntima. Então, por isso, a grande importância das reencarnações e por isso a grande importância de nós valorizarmos a nossa vida material, valorizarmos os obstáculos que nós encontramos na nossa vida material. Porque esses obstáculos que nós encontramos na vida material são as oportunidades de espiarmos os nossos equívocos e de colocarmos em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu, ou seja, de fazermos a nossa reforma íntima.
Metamorfose é um termo, né, que a gente está fazendo analogia com o processo, né, que ocorre em alguns grupos de animais, mas a reforma íntima também é um bom termo. Quem já reformou a casa? Quem já passou pela situação de reformar a casa vivendo dentro de casa, né? Porque você sair e ficar no hotel enquanto sua casa reforma aí não vale. Você tem que estar dentro de casa. Por quê? Porque a sua reforma íntima você não sai. Você está vivenciando a reforma. E você sabe que toda reforma traz transtorno. É poeira, é barulho, né? É ficar sem água porque o encanamento, né, não deu certo, é ficar sem luz porque a parte elétrica ainda não está pronta. E é assim que é a nossa vida. Nós vamos passar por transtornos que fazem parte do processo da reforma. Se nós desistirmos da reforma por conta dos transtornos, a gente nunca vai ter nossa casinha reformada. Então, nós temos a opção. Você não quer passar pelo transtorno? Então, se contente em viver na casa como está. A questão é que muitas vezes a gente quer a casinha reformada, mas não quer o processo da reforma. Não existe isso. A gente precisa entender que sim, o transtorno da reforma faz parte do processo da reforma em si. Fala, meu apoio. Bom, eu me identifiquei muito com a reforma, todo mundo sabe disso, né? Mas eu tô querendo entrar aqui porque eu acredito que essa seja uma dificuldade que não só eu, mas outros estejam tendo. Parece que alguma coisa mudou e não estão conseguindo mandar as perguntas direito. Tem uma aqui que eu vou perguntar, que é até uma complementação do que você já disse, mas aí, se você achar que cabe mais alguma explicação, é, podemos dizer que passamos do ódio para em pequenas etapas do amor, por exemplo, deixar de amar, mas ainda ficar magoado, ou se magoar, ficando chateado. Seria isso. Exatamente. É um processo, é como se fossem degraus de uma escada. Você não pula do primeiro degrau para o último. Você tem que ir degrau a degrau. Até porque isso vai te fortalecendo. Então, como é que se constrói o amor? O amor é algo tão sublime, tão complexo, que não dá para construir sem uma base. Então, qual é essa base? Como é que você sai do ódio extremo para o amor se você não consegue entender o que é a tolerância? Se você não consegue entender o que é o respeito? Se você não consegue entender o que é a amizade, coisas que talvez não sejam ainda o amor, mas que fazem parte do processo de construção. Então, entre o ódio e o amor, existem várias gradações, vários degraus. E quando você está entre o ódio e o amor, você está lá no meio dos degraus, não quer dizer que você está fracassando, quer dizer que você está se aperfeiçoando. Você está construindo esse amor, né? Você precisa, é ingrediente por ingrediente. Ninguém faz um bolo num passe de mágica. Você tem que pôr um ingrediente, depois põe o outro, aí tem que mexer na hora certa, e aí coloca no forno. Se você tentar pular etapas, provavelmente o bolo não vai dar certo. Você tem que respeitar o fato de que aquele ingrediente tem que entrar depois daquele outro, e aí você tem que misturar. Existe, né, todo um caminho a ser seguido para alcançar o seu objetivo final. Mas se hoje você ainda está lá misturando os ingredientes, não quer dizer que você fracassou, quer dizer que você ainda está só no meio do processo. Mas é exatamente assim que funciona. É um passo de cada vez. Fala, moderador. O processo de metamorfose ocorre através da vida toda e continua após desencarne. Então não voltarei até aquelas imperfeições, mesmo se voltar a reencarnar, a encarnar? Depende. Vamos lá. Se você se modificou de forma efetiva e real, não. Por quê? Segundo a lei do progresso, uma vez que você tenha
é, angariado um aprendizado, ninguém vai te tirar ele. Então, seguindo a lei do progresso, que é uma das leis divinas, todo aprendizado que você conquista é seu e ninguém consegue tirar de você. Alguém conseguiria? Deus conseguiria, porque ele consegue tudo, mas ele não o vai fazer, né? Porque o objetivo dele é que nós possamos progredir. Então, você alcançou um progresso, você alcançou uma vitória, ela é sua e vai ficar com você para o resto da sua vida. Se por um acaso, numa encarnação, você cometia um determinado equívoco e você tentou se modificar, você tentou se melhorar, você acha que melhorou, e lá na frente, na próxima reencarnação, ou até mesmo nessa, você cai de novo, não quer dizer que você desaprendeu. Quer dizer que você ainda não tinha aprendido. Quer dizer que você ainda estava misturando os ingredientes. O seu bolo não estava pronto ainda. O que acontece é que às vezes, e eu vou dizer às vezes não, geralmente, nós somos ansiosos, imediatistas. A gente é aquela pessoa que fica abrindo o forno toda hora para ver se o bolo está pronto. E aí, quando a gente percebe que o bolo não tá, e às vezes ele até murcha porque você abriu o forno antes, você acha que o bolo deu errado, mas na verdade é porque você ainda não deu tempo para ele ficar pronto. Você ainda está no processo. Então, sim, a gente vai recair e talvez a gente recaia nessa vida ou numa próxima, porque a metamorfose, a reforma íntima, é um processo contínuo e ele demora. Mas não significa que você é a mesma pessoa. Se você caiu hoje e tinha caído ontem, a sua queda de hoje não é igual a de ontem. Você já caiu diferente, você já se levantou numa velocidade maior. Vo- Mesmo que você caia no mesmo equívoco, não é da mesma forma. Por quê? Porque você não é mais a mesma pessoa de ontem. Talvez você ainda não consiga deixar de cair, mas agora você já cai sem se machucar tanto, ou permanece menos tempo caído, porque é um processo. Né? Então a gente precisa, né, ser menos imediatista e respeitar os nossos limites. Entender que sim, às vezes a gente vai demorar para aprender, às vezes a gente vai achar que aprendeu e a vida vai mostrar que não. E é importante que a vida faça isso. Por que que existem as recaídas? Para te mostrar que você ainda está em processo de aperfeiçoamento e que você precisa continuar, né, vigilante e buscando esse aperfeiçoamento. Porque geralmente essa recaída vem quando você está achando que já conseguiu. Ah, isso eu já aprendi. Aí a vida vem assim, já, então vamos ver. Te dá uma situação para te colocar à prova. Nós estamos num planeta de provas e expiações. O que que é a prova? A prova é exatamente isso. É a vida te possibilitando situações para te mostrar o que você realmente aprendeu e o que você ainda não aprendeu, mas está em processo e precisa estar vigilante para conseguir aprender. Fala. Acho que eu não te perguntei. Tem uma pergunta que eu não sei se você respondeu, meu cérebro bateu o tico no teco. É, mas podemos dizer que passamos do ódio para as pequenas etapas do amor? Por exemplo, deixar de amar, mas ainda ficar magoada, de magoada para chateada, etc. A Roseli, ela tinha feito essa pergunta. Então, sim, né? A gente viu, é um processo, né? E a gente precisa se respeitar. Então, se hoje a gente fala muito de perdão, né? Ah, você precisa perdoar, você precisa perdoar. Nós precisamos perdoar? Sim, precisamos. Vamos perdoar hoje? Não. Um dia a gente vai. Hoje, o que a gente vai conseguir fazer é construir esse perdão. Assim como a gente constrói o amor, a gente constrói o perdão. Quando eu vou conseguir perdoar de verdade, né? Incondicionalmente? Lá na frente, quando eu já tiver toda uma caminhada. Hoje em dia, eu consigo oferecer
um perdão imperfeito. O que que é um perdão imperfeito? Talvez eu não consiga ir lá abraçar quem me machucou, mas eu já consigo não odiá-lo. Ou eu ainda o odeio, mas não ponho esse ódio em prática, fica só no sentimento. Cada um vai conseguir ofertar aquilo que tem. Então, se hoje alguém te machuca e você não consegue ir lá abraçar a pessoa e falar assim, eu te perdoo, tá tudo bem. Por quê? Porque para você alcançar este nível, né, de sobriedade, para você alcançar esse nível de evolução, antes disso você precisa passar pelo processo. E o processo é exatamente esse. No início você vai simplesmente continuar odiando a pessoa, mas só não vai rebater, né? Você não vai entrar no olho por olho, dente por dente. Então, a pessoa te bateu, o primeiro passo da evolução é não bato de volta, mas continuo te odiando. Segundo passo, eu não te odeio, mas também não quero ficar do seu lado. Ainda dói ficar do seu lado, prefiro ficar distante. Próximo passo, já consigo te tolerar, mas não quer dizer que eu te amo. Depois, já consigo ter uma relação, mas não confio plenamente em você. Vai chegar o momento em que eu vou conseguir abraçar essa pessoa e falar assim: tá tudo bem, eu te perdoo. Só que se eu quiser pular da minha mágoa extrema para esse momento, eu nunca vou conseguir. E o que que a gente faz? Como nós somos imediatistas, a gente quer fazer isso. E aí, como a gente ouve nas palestras, nos livros, você tem que perdoar. Quando você não consegue fazer isso, você se culpa. Ah, eu não consigo fazer, né? Jesus falou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, mas eu não consigo, então eu sou o pior dos seres. Não, você não é o pior dos seres. Você está num processo. Respeite os seus limites. A metamorfose, a reforma íntima é um processo. Vamos lembrar de novo sobre a reforma? Que, né, Roseli já vestiu a carapuça, mas todos aqui já devem ter passado em alguma situação de estar, né, fazendo uma reforma na própria casa. A reforma começa num dia e acaba no mesmo dia? Não. Você vai passar raiva com essa reforma durante vários dias, meses, dependendo do tamanho da reforma. Se você tentar pular etapas, provavelmente não vai dar certo e daqui a pouco você vai ter que reformar de novo. Então vamos respeitar o nosso tempo e entender que a gente vai ter que aguentar a poeira da reforma, o barulho durante, né, ainda algum tempo, mas que vale a pena, porque quando estiver prontinho, vai ser maravilhoso. Fala, Bruno. Na música Metamorfose Ambulante, o cantor Raul Seixas usa a seguinte frase no refrão: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Podemos pensar como a vontade de uma mudança na personalidade, podemos pensar como a vontade de uma mudança na personalidade ou na maneira de encarar a vida? Esse trecho da música do Raul Seixas é maravilhosa, por quê? Porque nós somos uma metamorfose ambulante, porque como nós ainda estamos no processo, nós estamos testando, né? Então, hoje, a minha opinião sobre a vida é essa, X. Amanhã, aí eu vejo o exemplo da Aline, vejo o comportamento da Geórgia, ouço um conselho da Sabrine, começo a ver como o Argeu age, e isso vai fazendo eu mudar de opinião. Quer dizer que essa minha opinião de amanhã é a minha opinião final? Não. Quer dizer que eu já mudei em relação a ontem. Mas depois de amanhã, eu já vou ouvir a Janice, vou enxergar as atitudes da Denise e já vou mudar de novo. Nós somos uma metamorfose ambulante, por quê? Porque o processo de metamorfose é um processo de tentativa e erro. Então nós vamos mudando de opinião e não tem nada de errado nisso. Então hoje eu defendo com unhas e dentes um ponto de vista. Amanhã eu posso falar assim: opa, eu acho que eu estava errado. Tudo bem. Nós muitas vezes ficamos com medo, com vergonha de admitir: olha, então, eu acho que eu realmente estava errado ontem.
Mas nós precisamos admitir isso. E admitir que talvez essa segunda opinião ainda não seja correta. E que eu ainda vou mudar de opinião algumas vezes até alcançar, né, a evolução plena. Porque é um processo de construção. E o interessante é, nenhuma das minhas opiniões, né, que eu tive antes estavam erradas. Elas faziam parte do processo. Eram tijolos que, que eram tijolos úteis, mas estavam nas posições erradas. A cada dia eu vou mudando e aprendendo qual é o melhor lugar para esse tijolo ficar. E aí, lá no final, eu vou entender que cada momento que eu passei não é que foram momentos ruins ou momentos errados, foram momentos que construíram quem eu sou hoje. A pessoa que eu sou hoje é resultado do somatório de quem eu fui todos os dias da minha existência. Todos os meus erros ajudaram a contribuir na construção de quem eu sou hoje. Todos vocês já devem ter ouvido a frase, né, de que a gente não pode mudar o passado, mas se pudesse, não valeria a pena. Quem já, né, já pensou, se tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria no passado e mudaria isso. Não vale a pena, mesmo que fosse possível. Porque se eu mudo o passado, eu vou mudar também o presente. Se eu vou lá atrás e mudo o que eu fiz, eu vou mudar quem eu sou hoje. E talvez essa mudança não vai ser uma mudança agradável. Porque se eu apago o meu erro, eu também apago o aprendizado que eu conquistei a partir desse erro. Nós aprendemos com as consequências dos nossos equívocos. Então, se eu apago o meu erro do passado, eu vou apagar as consequências que esse erro trouxe e, consequentemente, o aprendizado que eu obtive. Isso quer dizer que eu não vou ter novas oportunidades? Vou. Mas eu preciso valorizar tudo aquilo que eu já vivenciei. Somos uma metamorfose ambulante e precisamos olhar para esse processo com um pouco menos de julgamento. A gente olha muito para o outro e fala assim: ah, o outro não decide o que que ele é. Uma hora ele tem uma opinião, outra hora ele tem outra. Mas se você ficar preso, essa é minha opinião e eu nunca vou mudar, você não evolui. Você precisa admitir que algumas coisas que você pensa ou que você faz não são as corretas. E mudar com isso. É um processo difícil. É um processo difícil você abandonar tudo aquilo que você já construiu até hoje. Porque as nossas convicções, as nossas verdades, elas foram construídas com muito esmero. A nossa casa tá torta, mas a gente que construiu e deu muito trabalho para construir ela assim. Partir do ponto de tentar reconstruir é complexo, mas é necessário. Fala, Bruno. E quando perdoamos, mas a pessoa magoada não aceita nosso perdão, então meu processo de mudança não acontece? Acontece. O que não aconteceu ainda foi o processo de mudança da outra pessoa. Porque precisamos entender que quando você perdoa, este perdão não é para o outro, é para você. É óbvio que quando você comete um equívoco para com alguém e essa pessoa fala eu te perdoo, isso é muito bom, e isso faz parte de um processo de crescimento meu. O fato da outra pessoa me perdoar me auxilia a crescer, mas o fato da outra pessoa me perdoar é um crescimento dele. Então, se você perdoa alguém, mas a pessoa, ela não consegue ainda lidar com isso, ou se você pediu perdão, se arrependeu do seu equívoco e a pessoa não te perdoa, tudo bem, entenda que ela tem o tempo dela. Valorize a sua evolução. Entenda que você está num processo de crescimento e ele também. Se você demorou tanto tempo para admitir que estava errado e pedir desculpas, ele também vai demorar um tempo para te perdoar.
Se as pessoas tiveram que respeitar o seu tempo, você precisa respeitar o tempo do outro. E entender que toda essa mudança que você fez faz parte do seu crescimento. Se o outro não te perdoa, é porque ele ainda não consegue fazer isso. Isso é crescimento do outro. Eu sei que dói, porque quando a gente percebe que errou, a gente quer que a outra pessoa nos perdoe. Mas a gente precisa respeitar o tempo do outro. E entender que você vai pedir desculpa, você vai pedir perdão, e a outra pessoa talvez diga: Não, eu não te perdoo. Tá tudo bem. Quando você me perdoar, eu vou estar aqui. Por enquanto, eu vou seguindo. Então, nós precisamos compreender que cada um de nós é uma lagarta em processo de metamorfose. E que este processo é individual, lembra? É a própria lagarta que entra no processo. Nós construímos o nosso casulo, nós é que sentimos o momento de fazer isso. Então, nós precisamos fazer a nossa metamorfose, contribuir com a metamorfose do outro, mas respeitar que talvez o outro ainda demore mais tempo, porque ele ainda não sentiu que está na hora. Porque o processo, né, de reconstrução do seu novo eu, para ele vai demorar mais. Então, tem algumas pessoas que conseguem fazer essa reforma íntima mais rápido que você. Seria justo essa pessoa te cobrar? É agradável quando alguém chega para você e fala, você tem que mudar e começa a te cobrar? Não, então não vamos cobrar também o outro. Cada um de nós tem o seu tempo. E a sua mudança auxilia na mudança do outro. Não porque você vá fazer, mas você dá o seu exemplo. A forma como você age auxilia o outro que está do seu lado, porque ele vê em você um exemplo de como seguir. Não que isso ele vai conseguir fazer na mesma velocidade que você, ou que ele vai entender esse exemplo agora. É tudo um processo. Fala, Bruno. O problema é que nosso tempo aqui é curto ou relativamente curto. Então penso que ficaremos decepcionados com nós mesmos ao desencarnar e perceber que poderíamos fazer melhor, usar melhor o nosso tempo, essa oportunidade. Verdade? Porque somos imediatistas. Existem duas questões. Primeiro, pelo fato de sermos imediatistas, né, de querermos a mudança para ontem, e também pelo fato de muitas vezes sim a gente procrastinar. Existem algumas coisas que a gente já podia estar fazendo, mas a gente fica adiando, vai deixando para amanhã, deixando para depois de amanhã, e é um direito nosso. Nós temos o direito de não querer fazer. E quando chega lá, quando a gente desencarna e encara o que foi a nossa encarnação, relembra qual era, o nosso planejamento, o que muitas vezes a gente faz é tomar esse choque de eu já tinha toda a possibilidade de ter mudado muito mais. Mas tudo bem, porque a pequena mudança que eu fiz faz parte do processo. E, gente, vamos entender. Quando você desencarnar, você vai perceber que poderia ter feito mais e não fez. Quando você desencarnar, você vai se arrepender de não ter aproveitado as oportunidades? Provavelmente sim. Mas quando você desencarnar, você também, em algum momento, vai ter acesso a quem você foi no passado. E aí você vai perceber que hoje você é um ser muito melhor. Então, vamos entender que não é só de arrependimentos, não é só de tristezas que faz parte, né? Esse processo de autoconhecimento também tem as alegrias. Quando você olha para trás e percebe coisas que você fazia e hoje você não faz mais. O fato de quando na matéria nós não temos acesso a essas informações, muitas vezes faz com que a gente não valorize as pequenas mudanças. Mas sabendo que, encarnação depois de encarnação, todos nós estamos compromissados à nossa evolução,
Vamos valorizar os pequenos passos. E não precisa de olhar para a encarnação passada e nem esperar desencarnar, não. Olha 10 anos no passado. Olha para você há 20 anos atrás. E compara com quem você é hoje. Ai, tem muita coisa que eu planejava e não consegui fazer até hoje. Tem, mas tem muita coisa que você já consegue fazer e você não conseguia fazer antes. Inclusive, admitir alguns erros que você ainda comete hoje, mas que antes você nem conseguia enxergar como um erro. Então, o processo de metamorfose, ele tem várias etapas, e uma das primeiras etapas é reconhecer o que precisa ser mudado. Se a lagarta entra num processo de metamorfose e não reconhece, né? Óbvio que a metamorfose de um inseto ela não é raciocinada, mas se ela não reconhece a necessidade de que ela, na fase adulta, ela vai precisar de asas, ela nunca vai construir as suas asas. Então a gente precisa reconhecer o que a gente tem que precisa ser mudado para poder mudar. A gente precisa encarar os nossos defeitos. Vamos pegar o exemplo da reforma íntima, que talvez fique mais fácil de entender. Como é que você reforma uma casa se você não sabe o que tem de errado nessa casa? Eu não tenho a mínima ideia de quais canos estão furados, eu não tenho a mínima ideia de quais paredes estão rachadas, eu não tenho a mínima ideia de qual cômodo precisa ser pintado. Então, como é que eu vou começar essa reforma? Um bom pedreiro, a primeira coisa que ele vai fazer quando você contrata ele para reforma é vistoriar. Fala assim, ó, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui tem que trocar essa fiação. Ele vai apontar todos os defeitos para começar o processo da reforma. Reconhecer os defeitos é um passo primordial para poder mudar. Qual é o problema? A gente costuma, neste processo de reconhecer os erros, nos culpar. E nesse processo de culpabilização, a gente senta e chora e acaba adiando a mudança. A gente fica na casa, caindo aos pedaços, reclamando que ela está caindo aos pedaços, nos culpando que ela está caindo aos pedaços, sendo que todos os materiais para reforma estão ali ao seu redor. O tijolo está ali, o cimento está ali, e você está sentado reclamando. Tudo bem, você tem esse direito. Mas vai chegar um momento em que você vai precisar abrir os olhos e enxergar: bom, tá tudo aqui do meu lado e eu preciso levantar e começar a trabalhar. Independe o ponto em que você está. Porque muitas vezes a gente fala de reforma íntima e a gente pensa em pequenas coisas, do tipo, eu tenho que ser uma pessoa mais tolerante, então hoje eu me irrito com determinada situação e eu quero não mais me irritar. Que bom que você está nesse estágio, porque tem muitas pessoas que estão num estágio muito mais primordial, muito mais inicial da reforma. E essas pessoas que estão nesse momento mais inicial também são passíveis de mudança. Vocês vão ter oportunidade nos próximos, né, os próximos, próximas palestras de conversar e, inclusive, falar um pouquinho sobre a história do livro. E vocês vão reconhecer o personagem principal, que é o Jorge, como uma pessoa que comete erros memoráveis. Talvez, para quem acredito que muitos aqui já leram o livro, mas talvez um dos piores erros na opinião de vocês. Quando a gente pensa no que ele faz, nos erros que ele comete, para muitos é talvez a pior ação que um ser humano pode ter com relação ao próximo. E mesmo ele pode mudar. Tanto que né, o livro descreve o processo de mudança. Então, mesmo que você cometa erros enormes, você também
pode mudar. Não existe pessoa que é, está fora dessa possibilidade. Não é porque você ainda comete erros equívocos que você não é capaz de mudar. Você é. Talvez demore mais. Porque, como a gente conversou desde o início, a metamorfose, a reforma íntima, é um processo gradual. Então, para você sair desse estágio que você está e alcançar o estágio, por exemplo, do nosso Mestre Jesus, que é a nossa referência de perfeição, vai demorar mais. Então, as pessoas, elas estão em posições diferentes nessa maratona. Nós estamos, né, não vou dizer maratona, vamos colocar uma caminhada. Nós estamos em pontos diferentes dessa caminhada. Tem algumas pessoas que já estão bem na frente em relação a mim. Tem pessoas que estão bem lá atrás. Só que o fato de ter alguém bem na frente em relação a onde eu estou, não quer dizer que eu não seja capaz de alcançar o patamar em que ela está. Até porque um dia ela esteve onde eu estou hoje. Inclusive o próprio Jesus. Nós olhamos para Jesus como um ponto de referência. Eu queria ser como ele. Só que ele está tão além de nós que parece absurdamente impossível. E é absurdamente impossível hoje. É impossível hoje eu fazer o que ele fez, o que ele faz, eu pensar como ele pensa. Mas um dia eu vou conseguir, porque um dia ele esteve no mesmo lugar que eu estou hoje. Se ele conseguiu caminhar para chegar onde ele chegou, eu também vou conseguir. O que eu não posso é querer pular etapas. Então eu preciso hoje não é querer ser Jesus, é usar Jesus como um ponto de referência, mas entender que eu não vou conseguir fazer o que ele faz. Então, quando a gente aprende, por exemplo, sobre os ensinamentos cristãos, muitas pessoas se irritam, né, nas palestras, nos discursos sobre, né, os ensinamentos cristãos, porque elas falam: ah, você está pedindo algo que é impossível para mim hoje. Sim, é impossível e ninguém está pedindo para você hoje colocar em prática. O que você tem que fazer hoje é entender que você precisa começar a trabalhar isso. Então, quando Jesus diz ofereça outra face, ele não está dizendo faça isso hoje. Ele está dizendo comece a tentar fazer, porque um dia você vai conseguir. Quando ele diz que você tem que perdoar, ele não está falando perdoe hoje. Ele está dizendo comece a construir o perdão para que um dia você possa perdoar. Quando ele fala para não julgar, ele não está dizendo você a partir de hoje não pode julgar. Mas você tem que se flagrar no momento que você está julgando o outro e tentar fazer diferente. Nós estamos no processo. Se toda vez que você for estudar sobre o ensinamento cristão, você se cobrar ser o Cristo, você vai acabar desistindo, porque você não vai conseguir. E ele nunca exigiu isso de nós. Ele nunca exigiu. Ele nos mostrava qual era o caminho, mas ele sabia que a gente ia demorar bastante tempo para chegar. Fala, Bruno. Quando tomamos um pouco de consciência de nossa responsabilidade de melhoramento, já teríamos adquirido um pouco desse material básico para essa construção? Ou seja, sem percebermos, já vamos acumulando aquilo que necessitamos para o novo melhoramento? Então, sem perceber, sim, mas a gente precisa ser parte mais consciente do processo. O Kardec ele fala que nós temos a possibilidade de estagnar, né? Cada um de nós, de acordo com a lei do progresso, ou a gente para, ou a gente vai para frente. A gente nunca vai para trás. Mas existe a possibilidade de parar, de estagnar, de você nem ir para trás, mas também não ir para frente. Mas eu diria que é muito difícil você entrar num processo de estagnação total, porque você aprende mesmo andando muito pouco.
Então, sempre tem um aprendizado, mesmo que seja muito pequeno. A questão é, hoje, todos nós já temos capacidade de andar mais. Se hoje a gente está se contentando em dar passos mínimos, é opção nossa. Então, inconscientemente, eu vou absorvendo, né, aquilo que eu vou vivenciando, e isso faz parte do meu aprendizado? Sim. Mas eu preciso me tornar uma peça consciente desse processo. Quando eu começo a ser parte ativa do processo, tudo anda mais rápido. Então, é a história do rio. Se eu simplesmente levanto as mãos e boio, o rio vai me levar. Eu vou conseguir chegar ao mar onde ele deságua. Assim como a outra pessoa que está nadando, né? Seguindo a correnteza. A diferença é que ele vai chegar primeiro. Por quê? Porque ele está usando a força do rio, que é a vida te levando, né, para frente, mas ele está agindo a favor do seu processo de crescimento. Ele está contribuindo com esse processo. Ele não está deixando simplesmente a correnteza levar ele para frente. Então, primeira coisa é que ele vai chegar primeiro. Ah, eu não estou com pressa. Deixa a vida me levar porque eu não estou com pressa de chegar no mar. Sim, só que tem uma outra questão. No rio tem pedras e tem margem. Quando eu deixo o rio me levar e eu não passo a ser parte ativa desse processo, eu vou batendo em tudo que tem no meio do caminho. Eu vou chegar no mar, mas vai ter um preço, porque eu vou me machucar muito mais durante essa caminhada. Toda pedra que tiver no meio do caminho, eu vou bater nela. Vou bater na margem, de vez em quando eu vou dar uma afogadinha, eu vou indo. Eu vou chegar lá? Eu vou, mas vou me machucar muito mais. Se eu tivesse nadando, consciente, desviando da pedra quando ela aparece, usando a minha força para poder saber quando nadar mais rápido, quando nadar mais devagar. Se eu fosse parte ativa do processo, doeria menos e eu chegaria mais rápido. Só que tem o esforço. Então a gente precisa entender que é uma balança. Se você simplesmente boia e deixa o rio te levar, você não precisa se esforçar. Mas o preço é se machucar no meio do caminho e demorar mais tempo para crescer. Se você quer crescer com menos dor e mais rápido, você vai precisar colocar o seu esforço nisso. E é nesse ponto que a gente está. Decidindo, eu vou pôr meu esforço nisso ou eu vou deixar inconscientemente as coisas acontecerem. Então, quando a gente pega e, por exemplo, alguém me ofende e eu simplesmente eu pego e vou deixando as coisas acontecerem, uma hora eu vou aprender a perdoar, lidar com essa ofensa. É uma coisa. Agora, quando você para, olha na frente do espelho e fala assim: não, eu não vou alimentar esse ódio, eu vou tentar agir diferente, eu vou respirar fundo, eu vou contar até 10. Quando vier o pensamento, né, querendo mal para essa pessoa, eu vou tentar pensar em outra coisa, eu vou lembrar dos ensinamentos cristãos. Isso é você nadando. Isso é você colocando o seu esforço para que o processo doa menos e seja mais rápido. Mas precisa de esforço, precisa de trabalho. E é isso que muitas vezes a gente não quer, a gente luta contra. E muitas vezes, apesar da gente saber que a gente não regride, às vezes é pior, a gente tenta nadar contra a correnteza. A gente sabe que não vai voltar para a nascente, porque, segundo a lei do progresso, a gente só vai para frente ou para. Mas ainda assim a gente tenta. E a gente às vezes coloca esforço num processo que só nos atrasa.
que é quando a gente alimenta a mágoa, a gente alimenta o ódio. Ao invés de você tentar alimentar a tolerância, o respeito, você alimenta o ódio, você alimenta a mágoa. Você está nadando contra a correnteza. Você não vai regredir, mas vai ser ainda pior, porque aí é pior do que boiar, porque agora você tem esforço, vai bater nas pedras e nas margens e vai demorar. Então, precisamos ser parte consciente das nossas vidas. Temos que deixar de ser coadjuvantes na nossa história. Ou pior, né? Às vezes a gente tenta ser figurante ainda. Nós somos os atores principais. Nós somos os roteiristas. Nós somos os diretores. Nós que comandamos a nossa vida, apesar né, de existir, né, um pai maior, existir uma espiritualidade que nos auxilia, somos nós que estamos à frente desse processo. Então, para que a metamorfose aconteça, a gente precisa sim ter esse time de entender, tá na hora de eu mudar. Entender que construir esse casulo em volta de nós vai dar trabalho e ninguém vai poder fazer por nós. Na hora de sair desse casulo, também vai dar trabalho. Todo mundo já deve ter visto a analogia que muitas pessoas fazem de que uma borboleta, quando está saindo do casulo, ela precisa sair sozinha. Se você tentar abrir o casulo dela para ela sair, ela morre. Porque todo o esforço que ela faz para sair do casulo é que vai dar forças para ela poder, as suas asas conseguirem depois, né, ter o seu papel de dela poder fazer, dela poder voar. Se você tenta abrir o casulo para ajudar a borboleta a sair, ela vai morrer. Ela precisa, porque o processo, o esforço dela sair faz parte do crescimento, faz parte da própria metamorfose dela. Então, nós precisamos sim do trabalho, nós precisamos do esforço. Cansa, dói muitas vezes, demora, mas vale a pena. E por mais que nós façamos isso, né, ninguém faça por nós, as pessoas que estão ao nosso redor nos auxiliam. Por quê? Porque muitas vezes é com o exemplo do outro, é com o conselho do outro, que você vai entendendo como fazer. Porque hoje eu não sei fazer sozinho, mas eu olho como a Roseli faz, e isso talvez me dê uma base de como eu posso fazer. Vai funcionar do mesmo jeito que funcionou para a Roseli? Talvez não. Mas, olhando como a Roseli fez, olhando como a Moema faz, talvez eu consiga construir a minha caminhada e saber como eu tenho que fazer. Todas as experiências que eu vou tendo durante esse processo auxiliam. Então, nenhum de nós é borboleta. Todo mundo aqui é lagartinha ainda. Só que nós somos uma lagarta, mas nós não somos o primeiro estágio de lagarta. Nós já passamos por várias. Existem alguns insetos, é interessante que existem alguns insetos que a gente fala que tem instas larvais. Tem a larva um, larva 2, larva 3, larva 4, até virar o adulto. Então, nós estamos nesse processo que nós estamos crescendo enquanto larvinhas, enquanto lagartinhas. E nós precisamos valorizar isso. Por quê? Porque vamos imaginar, para a lagarta virar uma borboleta, é um trabalho tão grande. Imagina o quanto de energia que gasta. O gasto energético para que ela consiga fazer isso. Isso significa que toda a sua vida enquanto lagarta, todo o esforço que ela teve de procurar folhas para comer, todo o trabalho que ela teve, sua vida de lagarta, foi importante para que hoje ela seja um adulto e esteja voando por aí. Nós muitas vezes olhamos no espelho, enxergamos a lagarta que somos e achamos que somos seres,
imperfeitos, que somos os piores dos seres. Só que é o nosso esforço de hoje que vai nos tornar um adulto que vai estar voando por aí. Se a lagarta olhasse no espelho e falasse, eu queria ser borboleta, mas não consigo, então eu vou desistir, ela nunca vai virar. E não existiria borboleta alguma. Então a gente precisa valorizar a lagarta que somos hoje, entender que todos os nossos erros, os nossos tropeços fazem parte desse processo. E que tem beleza nessa vida. Apesar de muita gente olhar para as lagartas com certo medo ou até nojo, existe a beleza de ser uma lagarta. Existem lagartas que são muito bonitas. E mesmo as que não são, o que que é belo e o que não é? E entender que este processo, ele não é um processo igual o da borboleta, que vai ter um momento em que vamos sair como borboletas e bater as asas. Esse processo está acontecendo o tempo todo. Nós estamos em constante metamorfose. Nós seremos borboletas lindas e, né, voando por aí só lá no final. Só que nós já estamos neste processo. Então precisamos continuar trabalhando, continuar nos esforçando e tentar ao máximo evitar culpa. Nós vamos ver que a culpa é um dos grandes problemas do nosso personagem principal. Ele tem motivos para se culpar? Bastante. Mas quando você se culpa de uma forma excessiva, você não consegue enxergar a possibilidade da mudança. E você continua cometendo os mesmos equívocos. Quanto mais você arrasta correntes, mais lenta é a sua caminhada. Então, percebeu o seu erro? Vamos tentar mudar? Mas vamos entender que somos seres falíveis. E sim, eu errei, mas eu posso mudar. Vamos tirar da nossa vida, do nosso vocabulário, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu não nasci assim. Eu era bem pior quando eu nasci. Hoje eu sou muito melhor do que eu era e não vou morrer assim. Eu vou continuar crescendo. Eu entendo que muitas vezes esse discurso, né, de eu nasci assim, eu morri assim, é um processo de defesa. As pessoas que falam isso, geralmente falam isso porque querem mudar e não conseguem. E elas acabam falando isso como um processo de defesa, do tipo, não me cobra, porque eu não consigo fazer isso hoje. E dá para entender. Às vezes é difícil encarar no espelho e ver os seus erros. Quando outras pessoas começam a apontar, é pior ainda. Você quer ser uma pessoa diferente, todo mundo diz que você tem que ser diferente, mas você não consegue fazer. Então, muitas vezes você ataca, você usa um processo defensivo de dizer que não quer mudar, quando na verdade você quer. É compreensível, mas precisamos olhar no espelho e falar assim: não, eu não quero continuar como eu estou. Eu sei que vai dar trabalho, eu sei que eu preciso de ajuda, mas quem vai fazer a mudança sou eu. E é importante, antes de eu, né, encerrar, é importante que nós compreendamos que ninguém vai fazer a mudança por nós, mas também é importante que você compreenda que você não vai fazer a mudança no outro. Porque nós precisamos tomar as nossas atitudes para que a mudança ocorra. Isso às vezes fica até claro, apesar de, né, às vezes a gente colocar na conta do outro, né? Se eu sou infeliz é porque o outro me faz infeliz. Né? Se eu não consigo progredir é porque o outro não deixa eu progredir. Muitas vezes a gente põe na conta do outro, mas no fundo nós sabemos que a escolha, no fim das contas, é sempre nossa. Mas o que é muito difícil para muitos de nós é entender que a gente também não consegue fazer pelo outro. Se o outro não consegue fazer por mim, eu também não consigo fazer pelo outro. Então também precisamos parar de tentar fazer a metamorfose do outro.
Nós queremos que o outro mude no nosso tempo. Principalmente quando esse outro é alguém que você ama. Ah, não, ele já, eu quero que ele faça diferente. Ok, mas é ele que tem que fazer. Você pode ajudar, mas você não pode fazer por ele. Lembra da borboleta? Se você tentar ajudar ele a sair, ele não vai conseguir voar. Muitas vezes ele vai precisar e vai doer. Você vai ver o esforço enorme que ele está fazendo. Você vai ter que respirar fundo e ficar só na torcida. E assistir o esforço que o outro está fazendo para mudar. Mas se você tentar fazer por ele, ele não vai mudar. A mudança é uma construção, é uma reforma. Só que diferente da reforma da sua casa, onde você contratou uma equipe de pedreiros, o pedreiro somos nós. É óbvio que a gente tem ajuda, mas no fim das contas, quem põe a mão na massa e vai lá mexer cimento e colocar tijolo é a gente. Então, quanto mais cedo nós reconhecermos os nossos defeitos, quanto mais cedo a gente olhar para nossa casinha e ver o que precisa ser mudado, quanto mais cedo a gente buscar as ferramentas da mudança, porque todas estão aí ao nosso redor. Às vezes parece que o cimento está escondido atrás de uma parede, mas ele está lá. Se você procurar, ele está lá. As ferramentas da mudança estão ao seu redor. Você só tem que ter olhos para ver. Quanto mais cedo você começar a buscar essas ferramentas e quanto mais cedo você começar a trabalhar, mais rápido sua casinha vai estar reformada. Mais rápido você vai estar voando como uma borboleta. Mas vamos aproveitar o processo. Vamos aproveitar nossa vida de lagarta, nossa casa em reforma, cheia de poeira e barulho, porque também faz parte. Eu espero, né, que esse curso seja proveitoso, que, né, a história e os aprendizados presentes nesse livro possam, né, nos ajudar, né, nesse processo de caminhada. E se ninguém tiver mais perguntas ou alguma coisa para ser colocada, eu vou encerrar. Moderador, apoio, posso? Então, agradeço a todos que estiveram aqui, né? Agradeço em meu nome e, obviamente, vou agradecer em nome do Agnel também, né? Ele é o autor, eu sou só. Neste ponto, eu sou um mero coadjuvante no processo, né? Só na psicografia. E que a gente possa, né? Sexta após sexta, dia após dia, aprender um pouquinho mais. Fazer a nossa oração para a gente poder encerrar. Mestre Jesus, agradeço imensamente a paciência que tem conosco, entendendo o quanto para nós é difícil enxergar os caminhos à nossa frente. E não só a paciência que tem conosco, mas a esperança, a perseverança e o amor que dedica a cada um de nós. Que nós possamos retribuir isso, não a ti, porque sabemos que não precisa disso. Que possamos retribuir esse amor que recebemos de ti, compartilhando esse amor com aqueles que caminham ao nosso lado e que muitas vezes ainda não conseguem enxergar a sua luz. Obrigada, Mestre, por tudo. Que assim seja.